Pessoal, eu sugiro que a gente comece a nossa conversa. Vamos dar um início aqui. Como é uma roda de conversas, né? Quer dizer, esse papo vai se estendendo e a gente vai interagindo e vamos em frente. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Eu gostaria de falar um pouco inicialmente sobre o canal 60 Novo 40. É um canal de comunicação digital, está presente nas plataformas digitais, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter e também no YouTube. A gente produz conteúdo para todas essas plataformas. O nosso foco de atuação é o segmento 50+. A gente gera conteúdo pensando nesse segmento. Entretanto, a gente tem uma linguagem bastante versátil e os assuntos, os temas são super contemporâneos. Então, a gente acaba amealhando e trazendo gente de outras idades, claro, de 35, de 40, de 25, o que a gente gosta muito, e mais também, de 65, de 70. E a gente gosta muito disso porque nos dá um perfil intergeracional. E a gente gosta muito disso. A gente não gosta de estar segmentado ou que sejamos fechados, limitados, guetizados. Nada disso. A gente gosta de um diálogo amplo, plural, sem preconceitos, para falar à vontade. Aliás, nós estamos numa fase de maturidade que a gente se dá esse direito, né? Já de longa data, de que a gente não tenha esses preconceitos e que a gente fale à vontade aquilo que a gente crê que seja o melhor para todos nós, dentro do bem-estar, da ética, de coisas saudáveis, do que é bom para a cabeça. Muito bem. Esse é o foco do nosso canal. Gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão aqui presentes. É um prazer ter todos vocês aqui com a gente. Muito obrigado. Vou falar aqui também, gostaria de introduzir aqui, de fazer uma breve apresentação da Luciana Correia e da Sabrina Muno, as nossas palestrantes, super craques nos temas em que atuam. Vocês vão ver que barato, que bacana que vai ser esse papo, porque esse pessoal é super quente. Muito bem. A Luciana Correia é educadora, consultora e é estudiosa apaixonada pelos temas longevidade, gerações e contemporaneidade. Desde 2013 é docente nos programas abertos à maturidade da PUC de São Paulo e da Unip de Alphaville. Ela atua também no desenvolvimento de projetos educacionais e corporativos. É mestre em comunicação e práticas de consumo e tem MBA em marketing pela ESPM de São Paulo. É também graduada em publicidade e propaganda pela FAAP, especialista em gestão estratégica da comunicação organizacional pela ECA, USP. Executiva em marketing e comunicação com mais de 20 anos de experiência. Puxa, que brilhante carreira, hein, Luciana? Que brilhante currículo você tem. Sabrina Muno é pós-graduada pela Cefatef em terapia sexual na saúde e educação. Se especializou em sexualidade e é membro da Abrasex, Associação Brasileira dos Profissionais de Saúde, Educação e Terapia Sexual. Aprendeu a amar sua profissão ao ver nela a possibilidade de levar às mulheres e homens informações de qualidade sobre como funciona a sexualidade de cada um, ajudando essas pessoas a desvendar alguns tabus e, essencialmente, mostrar que a vida sexual pode ser plena e feliz em qualquer idade ou fase da vida. Como palestrante, acredita que a educação sexual é importantíssima e principal fonte de conhecimento para que homens e mulheres tenham uma vida sexual saudável. Brilhante, muito bacana, viu? Que propósito bacana esse daqui. Muito bem. Apresentadas as nossas palestrantes, eu gostaria de pedir aqui para a Luciana falar um pouquinho na prática, né? Como é que a coisa acontece, Luciana? Como é que a sua vida profissional acontece? Como é que é a prática? Nossa, Laércio, a prática é algo absolutamente fascinante, né? Porque eu fiz uma transição de carreira da área de marketing de comunicação
em 2013, passando a trabalhar com a educação e muito especificamente com a educação voltada para as pessoas com mais de 60 anos, né? Eu acho que tem sido uma descoberta a cada dia, a cada semestre, a cada novas aulas. Eu costumo dizer que eu aprendi muito mais até do que eu ensinei, apesar de levar, né, os assuntos da contemporaneidade, assuntos da tecnologia, das nossas relações, né, com os dispositivos tecnológicos para este grupo. Eu tenho certeza que eu aprendi muito mais do que eu ensinei. E o que é muito interessante, assim como você, eu também acredito muito nessa troca intergeracional, e o que é muito interessante, eu aprendi com este grupo tão interessado e tão interessante, algo absolutamente importante, que a curiosidade e a flexibilidade diante do novo também não envelhecem, também não muda, e que ela pode acontecer em qualquer idade. E que quanto mais curioso, mais flexível e mais disposto nós estamos a continuar aprendendo sempre na vida, mais plenos nós nos sentimos. Eu acho que talvez esse seja o grande aprendizado. Eu tenho, se eu for colocar hoje, eu tenho uma média nesses grupos, né, para a maturidade, uma média de idade de 75 anos, dessas minhas alunas, na maioria estamos falando de mulheres, aí cerca de 95%, mas eu já tive aluno com 100 anos. Né? Quando eu dei aula para ele, ele estava com 98, 2 anos depois, nós fizemos uma comemoração para comemorar o centenário dele. E assim, e a disposição e a lucidez de alguém que tinha sido muito marcado pela vida, era um sobrevivente do Holocausto, hoje ele já não está mais conosco, mas naquela época, sobrevivente do Holocausto, me ensinou muito, inclusive que nossa cabeça e a nossa disposição, ela é algo absolutamente eterno. Então, assim, no dia a dia, na prática, é uma troca muito grande e a curiosidade sempre aguçada. Isso eu acho que é o maior ensinamento que eu recebi e aquilo que eu também mais proporcionei no sentido de quanto mais eu estimulei a prática da curiosidade, da troca e da busca, né, por novos conhecimentos e da flexibilidade, eu acho que mais todos nós ganhamos. Então, é absolutamente fascinante. Eu brinco, né? Eu deixei o marketing, deixei a comunicação. É claro que, de alguma forma ou de outra, você sempre está em contato com essas áreas, afinal de contas, eu nasci profissionalmente nelas. Mas nada me fascinou tanto quanto a educação, e principalmente a educação voltada para esse público maduro, que é algo assim, maravilhoso. São experiências e vivências realmente maravilhosas que eu tenho ao lado deles. Muito interessante, muito bacana esse seu lado prático, né? A aplicação prática de todo esse conhecimento e experiência que você tem de vida. Que bacana, hein? Que experiência, hein? Trabalhar com alguém que tem 100 anos e que passou por isso tudo é incrível. Gostaria, então, de puxar aqui uma conversa, né? De puxar um papo na linha que a gente está vivendo hoje, né? Hoje, eu digo, nos últimos 13 ou 14 meses, que é a linha esse cenário de pandemia, né? Mas não tanto focado na pandemia, e sim na questão psicológica das pessoas, né? Como é que você tem visto, por exemplo, na prática, como é que vocês têm se relacionado com essas pessoas, né? Como é que essas pessoas têm se apresentado em relação a esse período, psicologicamente, né? Por exemplo, Luciana trabalha com educação e muito ativa, dá aulas, né, online para esse grupo todo. Sabrina tem uma relação direta com essa segmentação. Luciana, vamos começar com você. Como é que você está vendo? Como é que você tem recebido essas pessoas? O que tem acontecido aí? O que tem sido falado? Laércio, eu acho que assim, você tem múltiplas, como você mesmo comentou, né? Como você tem cortes etários múltiplos, cada um com suas peculiaridades e expectativas,
Eu acho que a gente pode dizer que tem também, na relação com este momento, né, com a educação no meio dessa situação de pandemia, também temos diversos cortes, né? Eu acho que assim, a primeira coisa que aconteceu é que todos nós, independente de qual a nossa faixa etária, o grupo etário que a gente se encontra, fomos tomados de uma surpresa muito grande com o tempo que toda essa situação está durando, né? Do quanto nós estamos ainda em plena atividade no que diz respeito a essa pandemia, que a gente não sabe exatamente quando é que esse ciclo vai terminar. Mas, a princípio, o que eu notei? Eu poderia dizer que eu tenho 2 grandes grupos de alunos com os quais eu me relaciono. Então, os alunos voltados para as universidades da terceira idade, que são os alunos, as alunas, porque realmente a esmagadora maioria são mulheres, da PUC e também as mulheres da Unip lá em Alphaville, elas receberam primeiro com uma certa surpresa e depois com um certo distanciamento. Embora elas tenham acesso ao meio tecnológico, para que as aulas pudessem ser continuadas pelo meio remoto, pelo meio digital, pelo online, isso acabou não acontecendo na prática, o que é uma pena. Mas, por outro lado, você tem alguns grupos, e às vezes dentro da mesma faixa etária, mas que tem uma perspectiva diferente, que esses sim continuaram com as suas aulas, né? Eu acho que o grande corte que nós temos entre uma coisa e outra, quem continuou e quem descontinuou essas atividades, tem mais a ver com o objetivo dessas atividades. Então, quando a gente fala de educação para a maturidade, principalmente nas universidades abertas para a maturidade, eu entendo que o aspecto da socialização ele tem muito mais relevância do que o aspecto da transmissão ou da aquisição de conhecimento em si. Então, a finalidade não é a aquisição ou a transmissão de conhecimento. Existe a necessidade, a busca por uma atualização, não tenha dúvida, mas a socialização é um aspecto absolutamente importante. Então, eu sinto que para este grupo, a falta da convivência foi muito dura. Né? Depois a Sabrina vai falar, provavelmente ela tem uma visão, né, da prática terapêutica que eu não tenho, mas assim, foi muito duro esse distanciamento daquele grupo social com quem você tinha encontros 2 vezes por semana e encontros dentro de um ambiente de interesses comuns, dentro de um ambiente de objetivos comuns, de paridade também, do seu background, da sua história de vida, né? Então, eu acho que, neste ponto, a pandemia ela acabou sendo muito difícil para esse grupo. Por quê? Porque as aulas presenciais elas deixaram de acontecer e o presencial era importantíssimo por conta do aspecto da socialização. Agora, por outro lado, nós temos grupos e daí grupos de pessoas que se sentiram mais à vontade para continuar não só se socializando, mas também se atualizando em termos de conteúdo a partir do uso das ferramentas online. Então, eu te diria que existe um pouco de cada realidade. E isso não tem a ver, dentro do círculo com o qual, né, eu me relaciono, a ver com a condição de acesso à tecnologia. Tem mais a ver com a predisposição de cada um. Agora, por conta de alguns contatos que eu tenho com algumas pessoas, eu estava até comentando agora há pouco com vocês, isso não é a realidade do Brasil todo. Infelizmente, a educação, principalmente no EJA, que a gente conhece, né? Que é a educação de jovens e adultos, que é uma versão atualizada do que há 50 anos atrás seria o Mobral, essas pessoas realmente descontinuaram completamente o acesso à educação, o que é uma pena. E daí por conta do quê? De condição estrutural.
né, de acesso à internet de banda larga com qualidade, de equipamentos com qualidade, né, e daí você teve uma descontinuidade muito grande, o que é uma pena, porque essas pessoas continuam alijadas desse processo, né, de autodesenvolvimento. E quem chega numa idade mais assim, adulta, né, buscando as primeiras letras, é alguém com muita força de vontade e interesse de se autodesenvolver. E uma pena que os recursos não são disponíveis para este grupo, né? Então, eu vejo esses aspectos. Agora, a Sabrina vai poder comentar melhor do que eu, mas eu te digo uma coisa, tem uma questão que eu acho que faz muita diferença, que é a questão da socialização. E eu fico triste que alguns grupos não consigam entender que, por mais que seja diferente, os meios online, né, esse contato remoto, também permite uma socialização que é muito válida. Sim, né? Sim. E eu acho que, nesse aspecto, as pessoas poderiam estar aproveitando mais, né? Exatamente. Além do aspecto, daí vou puxar a brasa também para minha sardinha como boa professora, né? E tem o aspecto da atualização, que é da entrega de conteúdo e tudo mais, que eu acho que é muito válido, muito importante, e a qualquer momento deve ser privilegiado também. Mas, enfim, eu acho que são esses dois aspectos. Acho que você você pontuou muito bem. Antes de passar para a Sabrina, só queria fazer uma pontuação muito breve, né? Duas ou três pontinhos aí bem bacanas. Você falou da sociabilização na escola, por exemplo, no curso. Isso é fundamental. A gente tem sentido isso em todas as faixas etárias. Esse distanciamento está pegando todo mundo, todos os alunos de todas as faixas etárias. E, sobretudo, pela questão da sociabilização. Exatamente. Porque é tão bacana você encontrar, é um local de encontro você encontrar os amigos, para estudar junto, para conversar e tal. É uma vida social que a gente está, infelizmente, privado nesse momento. Um outro ponto... Eu acho que é interessante, me desculpa só te interromper, o que eu acho que é interessante nesse aspecto da sociabilização é como ela pega as duas pontas do espectro etário. Então, pega o grupo, né, mais maduro e pega as crianças, os pequeninos também, cujo aspecto da sociabilização também é muito importante na ida para a escolinha, mais do que as primeiras letras, né? Então, isso me chama muito a atenção de como é que isso acaba, a educação nesses dois grupos acaba, de alguma forma, se fragilizando pelo esse momento histórico, né? Sem dúvida. Todos eles, os adolescentes, os jovens, os novos jovens, o pessoal que entrou na universidade e tal. E eu ouvi um termo essa semana, numa matéria de fora, uma revista de fora, e o termo em inglês é languishing. Languishing significa definhamento, se é que isso existe em português, definhando ou definhamento, que é o que está acontecendo com a sociedade hoje, por conta desse distanciamento, por conta de toda essa pressão, dessa perspectiva turva que nós temos. De certa forma, a gente está se definhando, e a gente precisa tomar muito cuidado em não definhar. A gente tem que ter alguns nortes, né? Por exemplo, educação, estudar em casa, esporte, se dedicar a alguma atividade que te mantenha numa condição de não definhar, né? Numa condição que te mantenha em pé e olhando para frente, seja de alguma forma olhando para frente. Eu acho que esse momento, por exemplo, que a gente está tendo, é um momento que a gente vai esquecer um monte de coisa do dia a dia e vai se enfronhar num bate-papo, numa roda de conversa, esquecer um pouco do... Sabe, aquilo que a gente fazia antes e que a gente não pode fazer, nós vamos ter que fazer com a tecnologia. Não tem jeito, nós vamos ter que fazer. Eu acho que live é um negócio que... Não só live, mas live e conteúdo de qualidade, ou conteúdos interessantes de internet, são coisas que vieram para ficar e durante um bom tempo vão permanecer. A gente não sabe quanto tempo, porque é a única janela que a gente tem. Onde mais a gente poderia conversar? Talvez, em tempos atrás, talvez num café qualquer da vida, mas hoje não tem, né? E se a gente não conversa aqui, não tem onde conversar. A gente pode ver assim, a gente pode ficar numa escuta passiva, que é ver um programa interessante de televisão,
quer ver alguém falando, enfim, sobre temas diversos e tal, mas é uma questão passiva. Como a gente tem aqui que é algo interativo e que a gente troca informações e a gente percebe sensações, porque de certa forma a gente está próximo, é uma maneira de dar uma relaxada, de sair um pouco do dia a dia e é o que nós vamos ter que aproveitar e desenvolver cada vez mais. Por um lado, é muito interessante, porque a gente vai ter que desenvolver essa habilidade que até então a gente não havia atinado para isso, a gente está desenvolvendo, a gente está se autoconhecendo como desenvolver esse negócio, a gente vai ter que desenvolver, né? E depois, quando passar, a gente volta aprimorado, já aprimorado para as relações mais físicas. PhD. Mas aí também um ponto super importante. Oi, pode falar, Lu. Tem um aspecto super importante disso que vocês estão falando, que eu acho que tem a ver até com aquilo que eu estudo, que é o aprendizado ao longo da vida. Então, essa ideia do lifelong learning é justamente a possibilidade de você abrir espaço para essa adaptação, de entender que tudo isso que a gente está vivendo faz parte do nosso processo de aprendizagem. Que aprendizado não depende, por exemplo, da relação com a escola, né? Então, assim, da relação com a instituição, mas depende do quê? Da nossa disposição pela troca, né? Estarmos dispostos a ter troca. Então, eu acho que, assim, talvez tenhamos aprendido nesses 14, 15 meses que estamos passando por essa situação, muito mais do que aprenderíamos se estivéssemos sentados num banco, né, de uma escola, né, dentro de uma instituição formal, muito mais, né? E vamos sair muito, eu acho que, assim, diferentes. Eu não sei se eu poderia... né? Também. Eu não sei se a gente pode dizer que necessariamente vamos sair renovados, porque eu acho que a cobrança que principalmente esse medo, né, que nós vivemos da situação, das incertezas, ela é muito grande, mas você tem um aspecto que é assim, então por isso eu não diria que nós vamos sair renovados, mas que nós vamos sair pelo menos atualizados, não tenha dúvida. E depois eu nem sei te dizer se eu acho que a gente, no final das contas, vai conseguir voltar àquele mesmo modelo que a gente tinha antes. Eu acho que alguma coisa muda, né, Lu? Alguma coisa vai mudar na nossa rotina, né? Vai. Deixa eu só pegar esse fio da meada. Eu acho assim, isso tem tudo a ver com a ideia realmente da aprendizagem. Sabe? Então, assim, esse autoconhecimento, esse espaço para curiosidade, para autodescoberta, o se permitir. Isso, se permitir. Eu acho que a palavra é se permitir. Se permitir. Você está trazendo um assunto que é absolutamente sensível e que eu acho que ele é muito... Ele se impacta muito por essas situações de medo, de incerteza e tudo mais que nós vivemos. Mas se a gente pegar tudo isso que você falou, toda essa fala, cabe para qualquer processo de aprendizagem, de qualquer coisa, né? Então, o se permitir, o estar aberto, o se autoconhecer, né? O explorar. Nossa, Sabrina, eu acho que isso daí é uma fala que eu encaixaria em absolutamente tudo. Poderia ser no aspecto da sexualidade, podia ser aprender a consertar motor de carro. Serve. Você entendeu? Serve para tudo. Serve, exatamente. Eu acho que assim faz parte da essência da aprendizagem. E quando a gente fala de educação, a gente fica muito pensando, né, no que é que a instituição vai me trazer. Mas eu defendo mais essa visão do contrário, né? Como é que eu vou disposto para o processo? Desculpa, Laércio, te cortei, mas é que eu não podia. Chegaram duas perguntas. Imagina, de forma alguma. É que chegaram duas perguntas aqui muito bacanas e que tem a ver com o que a gente está falando. Tem uma pergunta para a Luciana, do Luiz Carlos. Ele diz o seguinte: esse novo aluno, que é o cara que tem mais de 50 anos, 60 anos, ou seja, o sênior, ele entende que o conhecimento prolongado, o lifelong learning, é uma questão legítima, né? A gente, sim, vai aprendendo ao longo da vida, não importa a nossa idade. Muito bem. Segundo, o quão necessário é para a nossa existência pessoal e profissional? Ele faz essa pergunta, ok. E também ele diz,
hoje é mais importante, e nessa fase da vida, você está mais para o lado filosófico da coisa, do entendimento de vida, ou do lado de engenharia, da engenharia da coisa? É mais para humanas ou mais para exatas, né? Nessa fase da vida? Nossa, que boa pergunta, realmente bastante complexa. Eu diria assim para o Luiz Carlos, aprender é algo que a gente passa ao longo da vida, mesmo sem perceber. A ideia do lifelong learning é do aprendizado indo além da ideia formal. Então, por exemplo, ao assistir um filme, ao ter uma conversa, às vezes um bate-papo na fila da padaria, você aprende alguma coisa, porque você acaba se permitindo ter trocas com pessoas que têm um background diferente do seu, que têm experiências diferentes da sua, que têm informações diferentes, e isso é essencial no mundo de hoje. Porque se tem uma coisa que a gente vive na atualidade, é assim, a diferença. Nós somos essencialmente diferentes, tentando conviver, né, dentro desse planetinha lindo, azul aqui, mas com muitas diferenças e com muitas individualidades. Então, hoje, nós temos, né, a necessidade de termos a nossa individualidade e que ela possa florescer dentro da nossa sociedade. É só através da aprendizagem, de estar, e aprendizagem que eu falo, não é ir para uma escola ou ler um livro, nada, mas é assim, é estar, permitir a vivência, e permitir conhecer, e permitir se explorar, permitir aumentar os seus conhecimentos a partir dessas trocas. Então, só a partir disso que a gente consegue conviver no mundo de hoje. Então, se você não estiver aberto a entender o que é a globalização, vamos falar, né? Que ele fez a pergunta do ponto de vista das exatas e das humanas, né? Então, assim, do ponto de vista das exatas, se você não entender alguma coisa, ou estar aberto a conhecer um pouco a respeito de economia, a respeito de tecnologia, você não consegue mais viver nesse nosso mundo que está absolutamente impactado, principalmente tecnologicamente. Inclusive em termos de empregabilidade, né? Só aproveitando o que você está falando. Absolutamente. Perfeito, absolutamente perfeito. Porque senão você não consegue, inclusive, acompanhar o ritmo das inovações que se tem hoje, né? Então, tudo aquilo que a gente aprendeu, a gente na faixa dos 50, que aprendeu na universidade há 25 anos, 30 anos atrás, tudo isso, todo esse conhecimento se renovou. Né? Então, assim, o conhecimento do mundo se renova a cada 6 meses, basicamente, hoje. Então, se você não se mantiver realmente aberto a aprendizado contínuo, você não dá conta dessa situação. E daí não é só do ponto de vista técnico, é do ponto de vista, vamos dizer, das humanidades também. Porque, por exemplo, esse bate-papo que a gente está fazendo, ouvindo a Sabrina, de uma forma tão singela, tão gostosa, falar a respeito de sexualidade, é algo que é muito inerente desse nosso momento histórico. E que nós podemos estar abertos a isso, né? Agora, há 50 anos atrás, isso não aconteceria de forma nenhuma. Né? Então, de jeito nenhum. Então, só acontece isso hoje por quê? Porque como humanos, como sociedade, culturalmente, nós evoluímos também. E ao evoluir, a gente, estamos hoje totalmente diferentes, e ao estarmos diferentes, nós demandamos que as pessoas também se relacionem de formas diferentes. Então, ao conhecer como a sociedade se conforma hoje, né? Qual é a forma que ela toma, quais são os aspectos que são relevantes, importantes, na construção, inclusive, da nossa individualidade, é condição sine qua non para a gente navegar no meio de tudo isso que a gente vive, que são mudanças muito rápidas, que são mudanças de ponto a ponto, não é uma mudança pequena, às vezes são mudanças realmente grandes e radicais, mudanças que a gente chama de disruptiva. Então, quer dizer, isso é algo que, para você acompanhar e dar conta de viver nesse mundo, você tem que continuar aprendendo sempre.
Isso quer dizer que você precisa fazer uma nova faculdade? Não, mas você precisa estar aberto à troca. Ligado. Você precisa estar ligado. É exatamente o complemento da pergunta da Ana, né? Se você não está afim, se você não está ligado às oportunidades, por exemplo, você está aqui nessa palestra, putz, que legal, você está aprendendo alguma coisa. Você vê uma live, você vê um Instagram que fala. É exatamente isso. E isso é interessante até para a gente pensar no seguinte, né? Como a gente... O processo, na verdade, de aprendizagem acontece por todos os nossos poros e todos os nossos sentidos o tempo todo, né? 24 horas por dia. 24 horas por dia. E daí eu fico imaginando que contrassenso, por exemplo, num caso como esse, você querer, depois de uma série de reações que você tem a determinado estímulo, sentar e querer falar diferente, né? Não vai bater. Assim, não vai. E isso serve, por exemplo, para a questão da sexualidade, mas vai servir para qualquer tipo de conhecimento que a gente tem no mundo. E assim, inclusive para a nossa postura, para uma coisa que o Laércio trouxe, que eu acho que é super importante, que é a aprendizagem, não só para a vida, para a nossa relação como seres humanos, mas, por exemplo, por um aspecto que hoje é muito sensível, que é a prontidão para o trabalho também. Porque se você se coloca, né, nessa posição refratária, em algum aspecto, por exemplo, na questão da sexualidade, que hoje bate muito nas questões de gênero, né, nas relações com relação ao grupo LGBT. Então, no mundo que você tem a diversidade como um aspecto absolutamente importante, se você se coloca como alguém refratário, antes de escutar, né? Porque eu acho que o processo de aprendizagem, na verdade, ele é muito importante a partir da escutativa, né? Então, eu primeiro escuto e a partir daquilo que eu escutei, eu tenho todo um processo de entendimento, tal, e daí sim eu retorno para o mundo com as minhas posições. Então, eu acho que essa questão, né, acaba batendo muito no aspecto da diversidade, que hoje é condição sine qua non para a gente navegar no mundo. Exatamente. Eu acho... Aproveitando o que você está dizendo, e eu gostaria de dizer o seguinte, eu acho que hoje o mundo é muito melhor do que foi no passado. Hoje ele é muito melhor do que ele era 10 anos atrás. Vamos deixar a questão pandêmica de lado. Mas em termos de liberdades, de pensamento e de comportamento, nós evoluímos muito. Hoje essa questão de LGBT é uma questão que se discute, que se fala e que está exposta. Pelo menos a gente tem a oportunidade, né, de discutir. Diariamente. A gente tem a oportunidade e as pessoas estão se assumindo mais, o que traz uma informação muito rica para todo mundo, para toda a população, para todas as pessoas, porque é a tal história, não é só o branco e o preto, existem os tons de cinza no meio. Não tem nada a ver com o filme, nem assistir, não é isso. Mas a questão é que nem tudo é branco e nem tudo é preto. Tem uma nuance muito grande e a gente está aberto, essa discussão foi aberta, a gente tem a oportunidade de vivê-la, de participar e de opinar. Isso é muito rico. Isso a gente não tinha, por exemplo, há 10 anos atrás. Estava começando. Há 20 anos atrás, na virada do milênio, não tinha. Enfim, no passado não tinha e hoje nós temos. E isso é uma coisa muito rica. Então, eu acho que, de um modo geral, nós estamos evoluindo. A questão, por exemplo, eu mencionei essa questão de gênero, mas tem a questão da atividade física. Hoje é tão difundido e é tão convidativo a questão da atividade física para todos. A questão da alimentação saudável, desse equilíbrio, a busca pelo equilíbrio de vida, a busca por um sentido mais amplo da vida. Isso são coisas que a gente discute de algum tempo para cá só, de alguns anos para cá. É claro que tem as ilhas, né? Aquelas ilhas que sempre discutiram, etc. Mas em termos de popularidade, de se tornar mais democrático, é de alguns anos para cá. Então a gente vem evoluindo nesse sentido. É um aprendizado ao longo da vida, Luciana. É um aprendizado ao longo da vida. Você pegou um aspecto muito particular, que é extremamente importante, que hoje tem uma visibilidade muito grande, mas eu acho que uma coisa que você acabou de falar, eu gostaria realmente de ressaltar. Isso vai servir para tudo, absolutamente todos os aspectos da nossa vida hoje. Então, não é só, por exemplo, na relação com as questões, por exemplo, da sexualidade ou do gênero, mas hoje existe uma discussão, uma abertura para discutirmos os aspectos, por exemplo, de raça, né, os aspectos das relações
em termos de espaços, né, territoriais, de procedências, de origem, né? Então, eu acho que, assim, olha, nunca foi, na minha opinião, uma época tão boa para a gente ter acesso à liberdade de falar. informação e, assim, informação que vira conhecimento construído coletivamente, porque aqui a gente está construindo conhecimento coletivamente, porque a gente está falando, a gente está ouvindo, e a gente está abrindo espaço para uma discussão. Acho que nunca na história da humanidade, no meu entender, teve isso. Ai, que lindo, minha mãe também foi minha aluna uma vez. Ai, é uma gente. Emoção, menina, você não tem noção. Eu imagino, eu também fico emocionada. Toda vez que ela entra, oi filha, ela fica lá, sabe? Eu falo, gente, a minha mãe está aqui. Não é? E olha, a sua mãe é um exemplo fantástico de mulher do tempo. Eu gosto muito dessa expressão do Zeitgeist, que é uma expressão criada pelo Hegel, que era um filósofo alemão do século XVIII, início do XIX, né? Que ele falava assim, que a gente tem que respeitar o espírito do tempo. Quer dizer, qualquer questão que você colocar, ou uma visão que você tenha, tem que ser vista dentro de uma perspectiva daquele momento histórico, né? Então, por exemplo, olhar os olhos com os olhos de hoje, algo que aconteceu há 200 anos atrás, é claro que não vai dar problema, né? Porque Sim, assim, a forma da sociedade se relacionar naquela época é diferente da nossa, né? Então, mas ao mesmo tempo também, a gente olhar o dia de hoje com olhos de 50 anos, e é aí que a ideia do aprendizado ao longo da vida ganha uma importância fenomenal, porque assim, você trazer para o dia de hoje, o seu olhar para o momento histórico atual também, vivendo isso, porque se você quiser fazer uma análise daquilo que a gente vive hoje, com aquilo que nós aprendemos, por exemplo, que sua mãe é minha mãe, minha mãe, se fosse viva, teria exatamente a mesma idade da sua mãe, então, assim, as instruções que você recebeu, eu recebi igual, não é? Mas se a gente quisesse ainda continuar vendo daquela forma, não ia dar certo. Né? Porque falta essa coisa da visão do tempo histórico no qual você está inserido. E isso, Laércio, é aprendizagem ao longo da vida. Você conseguir manter essa visão. Não olhar o passado com os olhos de hoje e nem olhar o hoje com os olhos do passado. É verdade. É uma questão de como é que a gente aplica o aprendizado ao longo da vida sobre tudo isso que a gente vive, né? A gente está sempre aprendendo e como é que a gente vai... Tem uma pergunta aqui do nosso amigo Pedro, e ele diz o seguinte: Luciana, pensando em aprendizagem e tecnologia, como podemos ensinar as novas tecnologias para esta nova geração? Qual abordagem seguir? Muitos são especialistas há anos no que fazem e, por vezes, podem ter resistência a aprender uma nova tecnologia. Eu acho que essa nova geração que ele menciona deve ser a nova geração, os 50 a mais, né, suponho, 50, 60 a mais. Como trazer tecnologia para essa turma, uma vez que eles já vêm acostumados a fazer muita coisa? Outras coisas, né? Olha, eu diria assim que o processo, acho que o principal ponto de partida para esse processo está no compartilhamento. Então, mais do que simplesmente ensinar, no sentido de que, olha, eu estou te dando uma informação, você receba e aceite, é a troca, né? É criar momentos de troca, criar momentos em que se aproveite o conhecimento, as experiências, tudo aquilo que as pessoas já conhecem a respeito de tecnologia, fazendo a partir disso uma atualização. Porque, na verdade, o que acontece? A pessoa 50 a mais, ela, pela minha experiência, ela não é que ela é refratária à tecnologia, ela só precisa, ou algum aspecto tecnológico, alguma coisa, ela só precisa ter entendimento de como é que isso faz sentido dentro da vida dela.
E se você traz esse aprendizado para uma referência que essa pessoa já tem, facilita muito esse processo. Então, se a gente pensar hoje, né, se nós aqui na faixa dos 50 anos, eu tive a oportunidade, no início da minha carreira na área de marketing, de trabalhar numa empresa de tecnologia, né, na área de telecomunicações. Então, veja, para mim, hoje eu tenho 50, mas eu venho de uma vida que tive acesso à tecnologia. Eu lembro que o primeiro site que eu coloquei no ar foi em 1995, quando, na época, a criação desses sites não era feito como é feito hoje pelo Wix. A gente tinha que programar, e os espaços, né, para a gente fazer a hospedagem e tudo mais, não estavam nem aqui no Brasil, estavam em computadores fora do Brasil, que a gente tinha que fazer uma intermediação normalmente com os Estados Unidos para comprar esses espaços e tudo mais, né? Então, veja, não posso partir, vamos dizer que você queira me ensinar uma tecnologia, fica muito mais difícil se você partir do aspecto que assim, eu não sei. Não, eu sei e eu acompanho, e eu tenho uma vivência tecnológica muito grande. O que eu preciso agora é uma atualização com relação a algum aspecto. Então, se você respeita a vivência, se você respeita a experiência e traz aquilo que a pessoa já conhece mais para próximo, usando metáforas, aproveitando toda essa experiência, eu acho que você diminui muito essas resistências. Eu acho que a resistência, na verdade, não necessariamente com a tecnologia, mas existe primeiro medo, né? O medo de errar, o medo de ter dificuldade, e eu quero trazer de novo uma questão que é a questão assim, dos nossos backgrounds. Então, a gente que tem 50 a mais, quando era criança e ganhava boneca ou carrinho, nós ganhávamos no Natal, no aniversário e no Dia das Crianças, se tivéssemos sorte. Mas aquelas nossas... E olhe lá, não é? Mas aquelas nossas bonecas não eram para durar até 2000, não. Né? Eu cheguei à adolescência, eu fui me casar com bonecas ainda guardadas lá no canto da casa da minha mãe daquela época, né? Então, veja, nossa relação com os dispositivos é uma relação diferente do jovem de 15 anos. A Sabrina, que tem uma filha dessa idade, vai poder dizer. Então, para ela, isso aqui é descartável. Para nós, não é descartável. Por quê? Porque a gente foi... Não, vamos cuidar, tratar bonitinho e tal. Né? Então, a gente... Isso quer dizer o quê? A cada geração, você tem alguns valores e alguns conhecimentos, alguns aspectos que são meio que de base das nossas relações com a tecnologia que mudam. Se você respeitar isso, você não vai ser refratário. Então, por exemplo, querer que a gente vá trocar o nosso smartphone a cada 6 meses, a gente não vê essa utilidade. E por não ver essa utilidade de trocar a cada 6 meses, a gente pode se tornar refratário. Então, eu acho que assim, é trazer um pouco da vivência, é trazer da experiência e tentar usar aquela experiência vivida da pessoa como alavanca para o novo conhecimento. Com isso, eu acho que as barreiras diminuem muito. Muito bem. Deixa eu tomar a palavra e falar uma coisinha aqui. Nós estamos chegando perto do encerramento da nossa conversa. A conversa está ótima. Eu teria mais algumas coisas para perguntar para vocês aqui, para falar sobre isso e sobre esse papo tão bacana, tanto com a Sabrina quanto com a Luciana, e com o pessoal que está participando aqui. As perguntas foram super bacanas. Aliás, tem mais uma aqui. Vou ter que fazer, mas a resposta tem que ser rápida, por favor. Qual, na percepção de vocês, é o aprendizado que fica para os 50 a mais durante a pandemia? Eu vou pegar um pouco que falou a Sabrina e vou ampliar um pouco. Eu acho que essa flexibilidade, essa abertura, esse se permitir, não só para o aspecto das relações afetivas, das relações sexuais, né, da sexualidade, mas também para a nossa vida como um todo, né?
E eu acho que o grande aprendizado que fica você pode ter um aprendizado pela dor ou com ou sem dor. E talvez a gente tenha aprendido, pelo menos intuído, que para ser sem dor, vamos ser flexíveis, né? Então, eu acho que esse é o grande aprendizado que eu acho que fica para nós 50 a mais. Nos colocarmos um pouco mais flexíveis, que aquelas grandes certezas, elas não estamos Fugiram mais pelo ralo. Fugiram pelo ralo. É isso mesmo. Não é mais momento das grandes certezas. É isso mesmo. Sim, um momento de muitas incertezas e que está tudo bem assim. Está tudo bem. Quanto mais flexível, mais fácil vai ser. Mais fácil. Isso mesmo. Concordo com vocês. Eu acho que o que fica é realmente um grande... O legado aí é esse autoconhecimento, né? Que a gente tem tempo para olhar para a gente e a necessidade de ser versátil. A gente tem essa necessidade de versatilidade. Hoje, mais do que nunca, você tem que ser muito versátil. E para ser versátil, você precisa fazer uma força para se autoconhecer, né? É isso mesmo. Eu acho que esse daí é o grande legado para todos nós. Eu acho que a gente vai sair lá para frente com esse benefício, né? De nos conhecermos melhor e de ter aprendido versatilidade. Acho isso muito bacana. Então, como eu estava dizendo, a gente vai encerrar daqui a pouco, mas eu queria deixar uma pergunta e que vou fazer a pergunta e vou pedir para vocês responderem assim em 1 minuto esta pergunta, por favor. É assim: o que queremos para o futuro? Diante disso tudo, das nossas experiências, o que queremos para o futuro? Eu também, eu acho que eu iria pela mesma linha. Eu gostaria que essa oportunidade que a gente está tendo aqui de discutir, de conversar, de criar novos saberes de forma coletiva, pudesse se ampliar de uma tal forma que chegasse a todos os recantos desse nosso Brasil. Então, assim, eu gostaria, assim, para o futuro, né? Qual é o meu desejo? E, assim, eu tento contribuir um pouquinho, que não só nós 50 mais, mas eu acho que toda a esfera, né, da população pudéssemos ter acesso à educação que nos permitisse reflexão e nos permitisse formar uma visão crítica da vida, uma visão crítica, criar essa análise crítica frente à nossa vida. Então, eu acho que isso cabe para nós, 50 mais, mas cabe, acho que para a população como um todo, e meu sonho seria ver o Brasil muito mais educado, né, com muito mais acesso do que tem hoje. Nós seríamos um país, né, imparável, né? Seria algo fantástico. É isso. Muito bacana, Luciana, muito bom. Eu gostaria, então, vamos finalizar por aqui. Eu gostaria de agradecer a presença de todos que estiveram aqui conosco. Muito obrigado. Foi um prazer recebê-los, os nossos convidados, os nossos participantes. Muito obrigado pelas perguntas que foram super inteligentes. Nós estamos planejando, teremos mais 2 lives pela frente no período aí de 30 dias, de 15 a 30 dias. Estaremos de volta para a gente dar continuidade a esse papo. Tá bom, pessoal? Sabrina, muito obrigado. Adorei conversar. Que Adorei. papo muito bacana o seu. Muito obrigado por somar com a sua experiência toda. Luciana, muito obrigado. Idem. Muito obrigado por trazer essa experiência toda. Puxa vida, só somou. Saio daqui e tenho certeza também que todos sairemos daqui assim, acrescidos, né, desse conhecimento. Muito obrigado, viu? Valeu. Obrigada, gente. Obrigada. Foi um prazer. Foi viu? ótimo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito grande. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, pessoal. Boa noite, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada. Um prazer.